Olá a todos, sou o Afonso, segundo o IOP, sou o visionário do Mentes Empreendedoras e estou aqui para vos mostrar 3 ideias, qual é o problema que identificamos, qual é a oportunidade e solução que vemos e, por último, qual é a experiência que me levou a idealizar esta solução assim. Portanto, o problema que vemos em Portugal é temos uma participação social baixíssima e, portanto, nós podemos não estar tão contentes com este governo ou com o outro governo ou com as instituições, mas de facto há em Portugal um espaço ainda totalmente por preencher, que é associações da sociedade civil, co-construção, co-controlo, co-responsabilidade. E isto é o problema geral. Agora, como é que isto se traduz no dia-a-dia? Como é que nós contribuímos para isto no dia-a-dia? A nível micro, temos uma população que tem relações familiares muito intensas, mas que participa pouco nas instituições, nas associações, voluntariado, não vota. E temos, inclusive, hoje em dia, a geração crise, que é jovens de ensino secundário que só ouviram falar de crise na sua vida. E, portanto, em vez de idealizarem um país melhor ou pensar como é que eles podem construir, eles vão ficar oprimidos com o espaço que os mídia e os jornais preencheram só com os exemplos negativos que Portugal tem. Ora, falta os exemplos positivos e as referências positivas para nos inspirar a construir um Portugal melhor no futuro. A nível de oportunidades e soluções, nós vemos um exército de transformadores da sociedade, de 340 mil alunos que são conscientes, que têm fome de mudança, portanto, eles têm noção do que é à volta deles e gostavam de fazer diferente. Se calhar têm um bocadinho medo de começar e falta-lhes também aquelas referências, mas têm a noção de que o futuro é agora e têm 3 a 6 anos até concluir os seus estudos, portanto é um percurso estruturado que vão cumprindo e que ao lado podem correr mais risco hoje. Portanto é um risco controlado onde eles se desenvolvem e transformam a sociedade. Ora, a solução é, de facto, motivar e apoiar jovens e até voluntários a apoiar os jovens no ensino secundário a passar aquela ideia maluca para a realidade. Portanto, criar processos de aprendizagem e de implementação de projetos que geram experiência, que geram resultados. Esses resultados, se o Joaquim conseguiu encher o telhado da escola com painéis solares, eu também consigo fazer outra coisa que eu queira. E, portanto, se o Joaquim conseguiu pedir a ajuda da Câmara, do meu pai, do nosso primo, do que for, para conseguir fazer aquele projeto, eu começo a achar que aquilo é normal, que aquilo é possível. E, portanto, torna-se acessível fazer estas pequenas transformações e construir cidadãos mais proativos para o futuro. E mais satisfeitos com a sociedade, porque está mais à imagem deles e eles identificam-se mais com ela. E, portanto, é sempre a aprender, gerar experiências e ter resultados e referências positivas de transformação social que nós queremos incutir com mentes empreendedoras. Ora, qual é a experiência que queremos incutir? Portanto, neste caso, a experiência que está por trás desta solução é muito próxima à minha. Também foi quem começou a idealizar esta ideia. E então 3 grandes blocos, 18 intercâmbios, ao abrigo do Programa Juventude da União Europeia, 6 anos de cooperação e desenvolvimento na OCDE, nas Nações Unidas, numa fundação suíça que se chama Swiss Contact, e, por último, uma banda, Pearl Jam. Ora, os 18 intercâmbios mostraram-me que as pessoas, em causa própria, conseguem superar a falta de recursos e aprender o que precisam para chegar lá. Mostrou-me também que há muita capacidade subaproveitada. Por exemplo, eu queria viajar, tinha pouco dinheiro e, ao abrigo do programa Juventude, consegui participar em intercâmbios onde nós discutíamos problemas que nos eram próximos, por exemplo, num país estrangeiro com pessoas de vários países da União Europeia. Ora, 30% de uma viagem de autocarro de 100 euros são 30 euros. Ou 30% de um voo de 200 euros são 60 euros. Portanto, eu por 60 euros conseguia viajar, conhecer pessoas de outros países e inspirar-me com outros exemplos. E, portanto, isso tudo existe, mas as pessoas gostavam de viajar, mas depois não usam porque não vão atrás, porque não procuram. Uma amiga minha, lituana, tinha muito pouco dinheiro, mas queria muito viajar. E fez uma coisa que é um pouco uma loucura, mas é um exemplo que
Ela vive em Vilnius, norte da Europa, foi de bicicleta até ao Médio Oriente e passou pela Turquia, passou pela Síria, pelo Azerbaijão, pela Geórgia. Portanto, ela queria tanto viajar que não foi a falta de dinheiro que a parou. E acho que numa situação em que está Portugal hoje, saber dar a volta a esta questão do dinheiro é de facto super importante e acho que os portugueses até são capazes disto. Têm que ser inspirados também para avançar. A nível da cooperação e desenvolvimento, aprendi coisas muito importantes que são, de facto, o desenvolvimento, por mais dinheiro que se atire para uma economia ou para uma comunidade, o que de facto o resultado da transformação é sempre uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ocorre como resultado de processos, de projetos, de experiências, de eu ver que outras pessoas com quem eu me identifico fizeram e conseguiram. Ou que eu próprio consegui superar isso. Ou seja, por exemplo, um pequeno agricultor na Tanzânia, se nós formos lá com um engenheiro agrónomo com um vocabulário muito elaborado a dizer tem que plantar as sementes em linha porque assim vai produzir muito mais, ora, eles normalmente são pessoas muito práticas. Então, alguns ouvem, outros não. Mas onde há impacto é um agricultor próximo mostrou-lhes que por plantar aquelas sementes de algodão em linha aproveitam melhor a terra, produzem mais e têm mais dinheiro. E aí a pessoa vê, se ele fez assim, eu também quero, eu vou copiar. Portanto, a identificação é super importante, a mudança de comportamento é o que é o objetivo, não é? Porque a pessoa quer que eles sejam mais produtivos e para serem mais produtivos têm que plantar daquela forma. Ou de outra forma que de facto aumenta a produção. Mas eles, tantos fazendo de uma forma menos bem e agora fazem melhor. E essa mudança vem pela uma experiência, umas tentativas até funcionar, ou pelo copiar pessoas que lhes são próximas e não um engenheiro muito longe desta realidade destes agricultores. Por último, também importante é a questão do, em vez de criar estruturas paralelas que até vão contra as sinergias locais, aproveitar as instituições que já existem e construir e desenvolver estas experiências. Portanto, conseguir que as pessoas localmente desenvolvam estas experiências para fazerem esta mudança de comportamento. Por último, a questão dos Pearl Jam. Foi uma banda que, quando teve muito sucesso, em vez de fazer muitos videoclipes e dar muitas entrevistas, de facto decidiram trabalhar numa questão grave nos Estados Unidos, que é a prevenção da violência nas escolas. E, portanto, isto com os Pearl Jam aprendi duas coisas muito importantes. Uma é que qualquer pessoa pode ter um impacto na sociedade e pode contribuir para melhorar a sociedade. E, por outro, que a escola é um espaço onde passam tantos alunos, onde é tão importante, que tem um potencial de transformação do país inteiro enorme. Imaginarmos, o Mentes Empreendedores imagina 340 mil alunos que, com uma ajuda mínima, e inclusive de outros colegas da idade deles, conseguem partir de ideias que têm para implementar e ter resultados, que esses resultados os inspiram a fazer mais, inspiram outros a copiar, e esse processo de implementar os projetos é um processo de aprendizagem, de falar com os professores, de os convencer, de falar em público, se calhar para apresentar a ideia, de trabalhar em equipa, de estruturar um projeto, de o gerir em torno daquela causa própria. E, portanto, estes cidadãos que hoje fazem pequenas transformações na escola, recolhem caricas para fazer uma cadeira de rodas, mobilizam 50 alunos para ir plantar árvores, enchem o telhado da escola a painéis solares. Esses alunos vão ser futuros cidadãos capazes, ou com uma experiência clara, de co-construção, de co-responsabilidade e de co-controle, porque se outros não fizerem, eles fazem. Espero que tenham gostado e vemos em breve.